Finalmente, as empresas optantes pelo Simples Nacional e pelo MEI poderão parcelar os seus débitos em condições especiais. Isso mesmo, porque no dia 17 de março de 2022, o HELP, que é o famoso refinanciamento, o refis especial para esse tipo de empresa, ele foi instituído, ou seja, ele está valendo. E é sobre isso que eu venho falar com você no vídeo de hoje. Mas antes de continuar aqui, antes de falar qualquer coisa, eu vou pedir que você fique até o final desse vídeo, porque eu vou falar sobre essa lei, tá? Vou falar os pontos positivos, que é muito bom, mas ao final eu venho trazendo alguns pontos que são negativos e são os pontos que quase ninguém toca, tá? Mas é o ponto que a gente tem que ficar mais atento para a gente poder passar essa informação para os nossos clientes na hora da tomada de decisão, se vai ou não aderir a esse parcelamento. Então, se você chegou aqui de paraquedas no canal e não me conhece, meu nome é Pedro Mendes, sou contador, empresário contábil e sou especialista no Simples Nacional e no MEI. No dia 17 de março de 2022, o HELP, que é aquele refinanciamento especial para as empresas optantes pelo Simples Nacional e o MEI, que todo mundo estava esperando isso aí desde o começo do ano de 2022, foi votado lá em 2021, passou, com a grande maioria votou por esse refinanciamento. Todo mundo estava esperando que o presidente instituísse essa lei, transformasse esse projeto de lei em lei logo no janeiro de 2022 para poder as empresas parcelarem e optar novamente pelo Simples Nacional, só que esse HELP ele foi vetado. O presidente vetou o HELP, já fiz vários vídeos no canal falando sobre isso, mas isso gerou algo muito negativo para o governo, fazendo com que ele fosse votado novamente para ser derrubado esse veto. E aconteceu essa derrubada do veto e agora esse projeto de lei se transformou em lei, pela Lei Complementar 193 do dia 17 de março de 2022. E eu vou comentar tudo sobre essa lei aqui com vocês agora, vou mostrar a lei aqui na tela do computador e vou comentar alguns pontos muito importantes que a gente deve ficar atento. E mais uma vez, veja o vídeo até o final, que primeiro eu vou falar a parte boa, mas depois eu vou falar a parte negativa desse refinanciamento que a gente tem que ficar muito atento, tá? Então vamos aqui para a tela do computador, eu vou mostrar logo aqui para vocês, vamos lá. Então, aqui está a Lei Complementar 193, dia 17 de março de 2022, que instituiu o Programa de Reescalonamento do Pagamento de Débitos no âmbito do Simples Nacional, o HELP, Até para o MEI também isso aqui serve, tá, galera? E aqui fica alguns pontos aqui muito interessantes, que é quem poderá aderir ao HELP. São as microempresas, incluídos os microempreendedores individuais, ou seja, os MEIs, tá? As empresas de pequeno porte, inclusive as que encontram em recuperação judicial, optantes pelo regime especial unificado de arrecadação de tributos, e contribuições devidos pela micro e pequena empresa, ou seja, o Simples Nacional, tá? Instituído pelo artigo 12 da Lei Complementar, beleza. A adesão, isso aqui resumindo, todas as empresas, micro e pequena empresa e MEI, micro e pequena empresa optante pelo Simples e todos os MEIs, tá? Aqui é bem legal no artigo 3º que ele diz, a adesão ao HELP, até quando que pode fazer essa adesão, tá? Será efetuada até o último dia útil do mês subsequente ao da publicação desta lei complementar perante o órgão responsável pela administração da dívida, tá? Ou seja, a gente vai ter até o prazo, vamos botar aqui em data correta, até o dia 31 de março de abril, na verdade, de 2022, porque está dizendo aqui que até o último dia útil do mês subsequente ao da publicação desta lei complementar. A lei foi publicada agora em março, então a gente tem até o mês seguinte, abril, último dia de abril, porém ainda não está funcionando lá, você ir lá no site e clicar para fazer esse refinanciamento, não tem a aba ainda, mas nos últimos dias o site da Receita Federal, o ECAC, o site do Simples, estava muito estável, estava caindo toda hora, estava com muito problema, provavelmente deve ser por isso, eles estavam mexendo para abrir essa opção da gente fazer esse refinanciamento aí do HELP, tá legal? E aí vem aqui o parágrafo 1º, que é muito interessante, que o deferimento do pedido de adesão fica condicionado ao pagamento da primeira parcela. Isso é normal para qualquer parcelamento, você faz o parcelamento, se não pagar a primeira parcela ali, o parcelamento, o pedido não vai ser deferido, é como se você não tivesse solicitado nada ali. Então tem que ficar muito atento, gerou o parcelamento lá quando possível, vai gerar a primeira guia, já manda para o cliente e ele obrigatoriamente tem que fazer o pagamento desta guia, senão nada feito aí para o parcelamento, tá legal? Eu vou pular esse parágrafo 2º aqui, porque eu vou comentar com vocês mais lá na frente sobre as as coisas ruins desse parcelamento. Então eu vou pular aqui para o artigo 4º, tá? O que poderá ser pago dentro, o que poderá entrar nesse refinanciamento? Poderão ser pagos ou parcelados no âmbito do HELP, tá? Na forma do artigo 5º desta lei complementar,
os débitos apurados na forma do Simples Nacional, desde que, né, vencidos até a competência do mês imediatamente anterior à entrada em vigor desta lei complementar. Então, se a lei complementar entrou em vigor agora em março, todos os débitos que foram vencidos, que estiverem vencidos até o mês de fevereiro, tá, poderão entrar nesse HELP. Ah, Pedro, a competência de fevereiro que entra em março pode entrar no HELP? Não, tá? É o que venceu anteriormente à publicação. O que foi vencido? Qual débito que venceu em fevereiro? Foi o débito de janeiro, que a gente apurou em fevereiro, tinha que pagar até o dia 20 de fevereiro lá, e se a pessoa não pagou, gera um débito, então pode entrar, né? Até a competência, né, que vai entrar aqui pelo que está dizendo, até a competência de janeiro que vence em fevereiro. A de março que vence, né? A de fevereiro que vence em março, ela não vai poder entrar aqui nesse refis do HELP, tá? E aí, parágrafo 1º, também poderão ser liquidados no HELP os débitos de que trata o caput deste artigo, parcelados de acordo com... Aí vem aqui as leis aqui que a gente pode dar uma olhada, vai entrar também o INSS, tá? A gente tem que ficar atento que o INSS, dívidas de INSS também vão poder entrar. E aí no artigo 5º aqui, ele diz como é que vai funcionar, tá? Quando o sujeito for aderir ao HELP, tá? A gente tem que observar as seguintes modalidades de pagamento, tá? Conforme a presente inatividade ou redução de faturamento no período de março a dezembro de 2020, em comparação com o período de março a dezembro de 2019, igual ou superior a. O que isso quer dizer, tá? Na entrada vai ser dividido em 8 parcelas, tá? E aí o que vai acontecer? Baseado na redução de faturamento, né? Vão contar lá, pegar os meses de março a dezembro de 2020, tá? E vão pegar todo o faturamento que a empresa teve de março a dezembro de 2020 e vão ali comparar com o mesmo faturamento do mesmo período de março a dezembro, só que de 2019. E vão ver se a empresa teve alguma redução de faturamento ou não. Para as empresas que tiveram mais redução de faturamento, ela vai ter um desconto maior nas mútuos juros, vai ter uns benefícios maiores. A empresa que não teve redução nenhuma ou teve aumento, vai ser de um jeito. A outra que teve só 50% vai ser de um jeito. Então vai variar muito aqui com um percentual de redução, tá? Em comparação com os meses de março a dezembro de 2020 em relação a março e dezembro de 2019. Aí ele vem dizendo aqui, ó, inciso 1º, 0%, ou seja, isso não teve diferença nenhuma, ou em 2020 a empresa acabou tendo um aumento de faturamento, tá? Vai ser o pagamento em espécie, tá? De no mínimo 12,5% do valor da dívida consolidada, sem reduções, não terá redução nenhuma, em até 8 parcelas mensais e sucessivas vencíveis no último dia do mês subsequente ao da publicação desta lei complementar até o último dia útil do 8º mês subsequente ao da publicação desta lei complementar. Vou traduzir. Se sua empresa não teve redução nenhuma de faturamento de 2019 para 2020 em relação, né, a empresa ela vai ter que dar uma entrada de 12,5% do total da dívida. Se a dívida fosse, sei lá, R$200 mil, vai pegar 12,5% desse valor e vai ter que pagar de entrada. Só que essa entrada ela poderá ser feita em até 8 prestações, tá? E não vai ter desconto nenhum, de multa e juros não vai ter redução. Só vai poder parcelar novamente esse 12,5% em 8 parcelas sem redução nenhuma. E o vencimento, né, é logo a partir do primeiro mês, né, que você fez o parcelamento. Então você pode fazer até o dia 30 de abril, então dia 30 de abril que vai vencer a primeira parcela. E todo o último dia útil do mês, né, até completar essas outras, vai vir o vencimento das guias, tá? Agora, se a empresa teve uma redução ali de 15%, de 1% até 15%, né, é o máximo aqui, vai ser o pagamento em espécie de no mínimo 10%, vai pegar um montante e 10% desse montante a gente vai ter que fazer essa entrada em 8 vezes, tá? Que é do valor da dívida consolidada, sem redução também nenhuma, em até 8 parcelas mensais, beleza, mesma coisa. Então, se teve a redução aí de 15%, o pagamento ele vai ter que ser feito de 10% do valor total consolidado, tá? 30%, vai ser 7,5% aí, né? Se a redução for de 30%, o pagamento em espécie de 7,5%, tá? Do valor da dívida consolidada, sem reduções, em até 8 parcelas também, de 45%, tá? Vai pagar 5% do total da dívida, sem redução, com 8 parcelas. Essas entradas nenhuma tem redução, tá, galera? Então, por isso que aqui tá falando sem redução.
Se a redução aí do faturamento for de 60%, vai ter que pagar 2,5% do total da dívida consolidada, dividido em 8 parcelas. Tudo aqui é em 8 parcelas, tá? Isso aqui é só a entrada. Toda entrada ela pode ser feita em até 8 parcelas. Se a redução for de 80%, né? Ou a empresa ficou inativa, ou seja, 80% ou mais, tá? Até 100%, ou ficou inativa, não teve faturamento ou prejuízo, né? Não ganhou nada, não recebeu nada. Vai ser aqui de no mínimo 1% do valor total da dívida consolidada, sem reduções em até 8%, tá? Então, de acordo com o aumento da redução do seu faturamento, o percentual que você tem que dar de entrada é menor. Aqui o parágrafo 1º é bem legal, que ele diz assim, ó, para fins de interpretação do inciso 1 desse caput, né, quando bota lá aqui o 0, né, não teve redução nenhuma, poderá aderir ao HELP, tá? O sujeito passivo, ou seja, a empresa que tiver aumento, como eu falei para vocês, já a pessoa não teve nada de redução, mas também ela faturou mais em comparação a 2019, ela pode sim optar, só que vai ter que dar aquela entrada lá alta, né, de 12,5% e parcelado em 8 vezes, beleza? Deu a entrada, parcelou em 8 vezes, show de bola, e depois o saldo remanescente, tá? Parágrafo 2º. O saldo remanescente após a aplicação dos dispostos no inciso 1 ao 6 do caput desse artigo, né, da entrada que eu acabei de falar, poderá ser parcelado em até 180 parcelas mensais e sucessíveis vencíveis a partir de maio de 2022, ou seja, a primeira parcela, né, do saldo remanescente vai ser só em maio, né, de 2022, tá? Calculadas de modo a observar os seguintes percentuais mínimos aplicados sobre o saldo da dívida consolidada. Aí daqui, inciso 1º, da primeira à 12ª prestação, as prestações, será baseado no 0,4% da dívida consolidada. Da 13ª parcela até a 24ª, a prestação ela será de 0,5%. Da 25ª até a 36ª prestação será de 0,6%. E da 37ª prestação em diante, o percentual ele vai corresponder ao saldo remanescente da dívida consolidada, com reduções em até 144 prestações mensais e sucessivas, tá? Como eu falei para vocês, na entrada que divide 8 parcelas não tem redução, mas todo o saldo remanescente, né, pagou lá a entrada até 8 parcelas. Todo o saldo remanescente aí ele vai tendo redução de multas e juros baseado em alguns pontos aqui, baseado naquela redução que eu acabei de falar para vocês, tá? E o parágrafo 3º ele diz isso. O cálculo do montante que será liquidado na forma do parágrafo 2º deste artigo será observado o seguinte, tá? Em relação ao saldo remanescente decorrente do inciso 1 do caput desse artigo, a redução será de 65% de juros, 65% das multas de mora de ofício isoladas, 75% dos encargos legais, inclusive honorários advocatícios. O que isso quer dizer? Tá? Do inciso 1. Inciso 1 é quando não teve redução nenhuma, ou teve um aumento de faturamento. A pessoa vai pagar isso aqui, que eu falei para vocês, e vai ter essa redução aqui que eu acabei de falar. Vai ser essa redução para quem não... Vai ser essa redução aqui, esse percentual, para quem não teve uma diminuição de faturamento ou para quem aumentou o faturamento, tá? Agora, em relação ao saldo remanescente decorrente do inciso 2, ou seja, das empresas que tiveram até 15% de redução de faturamento, a redução de 70% dos juros de mora, 70% das multas de mora de ofício isoladas e 80% dos encargos legais, inclusive honorários advocatícios. Outro ponto, em relação ao saldo remanescente do inciso 3, né, que vem aqui, inciso 3, que teve até 30% de redução de faturamento. A redução de 75% dos juros de mora, 75% das multas de mora de ofício isoladas e 85% dos encargos legais, inclusive honorários advocatícios, tá? Aqui vem depois, ó, decorrente do inciso 4º, que teve a redução de 30 a 31, né? Mais que 30 até 45%. A redução vai ser de 80% da multa de juros, 80% da multa de mora, né? 80% dos juros, 80% de mora, de multas, 90% dos encargos legais, inclusive honorários advocatícios. O próximo é do inciso 5º, né? O inciso 5º, ele fala aqui sobre até 60% da redução de faturamento. Aí vai ter redução de 85% dos juros e das multas e 95% dos encargos legais, tá? E aqui vem o último, né? O saldo remanescente do inciso 6º,
que ou seja, teve de 80% ou mais, né, de redução de faturamento. Vai ter 90% dos juros de mora, de multas também, e 100% dos encargos legais, inclusive advocatícios. Então, se a empresa teve muita redução ou ficou inativa, vai se beneficiar com essa redução total aqui, tá bom? Outro ponto também que diz aqui o parágrafo 4º, que o valor mínimo de cada parcela mensal, tá, será de R$300 para as empresas do Simples Nacional, e os mês a parcela será mínima de R$50. E lembrando também que cada parcela mensalmente ela vai aumentando de acordo com a Selic e mais 1% relativamente ao mês em que for feito o pagamento for efetuado. Então sempre vai ter 1% mais a Selic acumulada ali, tá legal? Tem que ficar atento a isso aí, por isso que todas as parcelas elas vão aumentando. Então a parcela aqui do começo ela vai ser muito menor do que a parcela lá 100, por exemplo, porque já vai estar acumulado aí a Selic e mais 1% mensalmente. E lembrando aqui também, né, pode entrar nesse parcelamento débitos que estão nas dívida ativas, pode entrar também o INSS, só que aqui deixa bem claro, o INSS, no caso que fala sobre essa linha aqui da Constituição, o prazo para pagamento dele é no máximo de 60 meses, então não vai levar até 144 parcelas. Então, se tem dívida do INSS, pode entrar, mas são até 60 parcelas mensais e sucessivas, tá? E agora eu vou falar para vocês a parte problemática desse refinanciamento, né? Quando a gente for fazer, tem que ficar atento a isso, muito mesmo, tá? Passar essa informação para o cliente de vocês. Mas antes eu vou pedir, se você está gostando desse conteúdo, deixar aquele like, se inscrever aqui no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo para mais gente entender e saber um pouco mais sobre esse refinanciamento, para a gente não fazer besteira, tá? Depois que fizer esse refinanciamento já era, tem coisas aqui que podem trazer problemas para o cliente de vocês, tá? Eu sei que o conteúdo é longo, galera, mas peço que fique aqui até o final, compartilhe, porque é um conteúdo de muita qualidade e dificilmente vocês vão ver outro conteúdo igual a esse gratuitamente aqui no YouTube, tá legal? Então vamos voltar lá que eu vou mostrar as coisas ruins agora do parcelamento, desse refinanciamento aí. Aqui no parágrafo 2º, tá, do artigo 3º, que eu estou voltando aqui para falar com vocês, ele fala que a adesão ao HELP implica, inciso 1º, a confissão irrevogável e retratável dos débitos em nome de sujeito passivo na condição de contribuinte ou responsável e por eles indicados nos termos dos artigos aqui, de março, Código de Processo Civil. Você sabe que o débito ele pode ser prescrever com 5 anos e vamos dizer que o débito já está sendo prescrito aí, 5 anos, faltando 1 ano. Se você fizer o parcelamento, tá? Ele vai ser como uma confissão de dívida. Então, mesmo que depois você pare de pagar o refinanciamento, aquele débito que só faltava 1 ano para cair ali, para ter a decadência, para não pagar mais, vamos dizer assim, ele vai ser atualizado. Você está confessando uma dívida. Então, a gente tem que ter cuidado com isso daqui, tá? O segundo aqui, ó, a aceitação plena e retratável pelo sujeito passivo na condição de contribuinte ou responsável das condições estabelecidas na lei complementar. Então, se você faz o parcelamento, você está aceitando de plena e retratável, tá? Pelo sujeito passivo. Então, depois não tem como reclamar que não sabia. Tem que ler a lei e tem que entender, porque depois tem problema, tá? O inciso 3º, o dever de pagar regularmente as parcelas dos débitos consolidados no HELP. Isso aqui é um ponto que ninguém sabe. E os débitos que venham a vencer a partir da data de adesão ao HELP, inscritos ou não em dívida ativa. O que isso quer dizer? Que quando você faz a adesão ao HELP, você tem que pagar as guias do parcelamento, de praxe. Mas também tem que pagar todos os meses os débitos do Simples Nacional, por exemplo, mensal. Você não faz isso, você vai ser excluído do parcelamento. Então, uma empresa que faz o refinanciamento, o que acontece? Tem muito parcelamento aí, né? Eu vejo muito isso. A empresa faz o parcelamento e não paga a guia mensal. Se fizer isso, vai sair do HELP. E saindo do HELP vai ter problema, que é que eu vou falando aqui para vocês. Então, passe isso para o cliente. Fez o refinanciamento, tem que continuar pagando em dia as guias do Simples Nacional. E não é só do Simples não, tá? Do INSS e aqui também, ó. No inciso 4º, o cumprimento regular das obrigações para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, ou seja, o FGTS. Então, a empresa também não pode deixar de pagar o FGTS, porque isso vai fazer com que a empresa seja excluída desse refinanciamento, tá? E aqui, ó, inciso 5º. Aqui ele diz o seguinte, que durante o prazo de 180 meses contados a partir do mês da adesão ao HELP, a vedação da inclusão de débitos vencidos ou que vierem vencer neste prazo em qualquer outras modalidades de parcelamento, incluindo
redução dos valores do principal, das multas e dos juros e dos encargos legais, com exceção daquele que se trata o inciso 2 do caput do artigo 71, da Lei de Fevereiro de 2005. O que isso quer dizer? Se você aderiu a esse HELP, tá? E por algum motivo, nos meses seguintes, teve algum débito, ou esqueceu, ou perdeu aí, né? Ou perdeu, por exemplo, saiu do HELP e por algum motivo, tá? Durante o prazo de 180 meses, a empresa ela não vai poder aderir a outro parcelamento. Nem que seja um parcelamento comum, nem que seja um parcelamento especial em nenhuma modalidade, está dizendo aqui, tá? Em qualquer outra modalidade de parcelamento. Então, tem que ficar atento a isso, porque isso é um problema que pode dar. Se o cliente perdeu o parcelamento ou o cliente tiver alguma outra dívida e queira parcelar, não vai conseguir. Então, esses clientes que costumam dever todos os meses, tem que ficar atento. A gente tem que passar essas informações para eles, tá legal? E outro ponto aqui também interessante, que é o artigo 7º, que ele fala aqui, ó, observado o devido processo administrativo, implicará, tá? A exclusão do aderente ao HELP e da exigibilidade imediata da totalidade do débito confessado e ainda não pago. Quando? A falta de pagamento de 3 parcelas consecutivas ou 6 alternadas, a falta de pagamento de uma parcela, se todas as demais estiverem pagas, ou seja, pagou tudo, uma só que esqueceu vai ser excluída do parcelamento, tá? Do refinanciamento. A constatação pelo órgão que administra o débito de qualquer ato tendente ao esvaziamento patrimonial do sujeito passivo como forma de fraudar o cumprimento do parcelamento, tá? Cuidado com fraudes, tá? A decretação de falência ou extinção pela liquidação da pessoa jurídica aderente, tá? Concessão imediata de medida cautelar fiscal em desfavor do aderente, tá? Nos termos da lei, você dá uma olhadinha. Outro ponto aqui, declaração de inaptidão da inscrição do cadastro de pessoa jurídica. Então, isso é muito legal também, ficar atento a isso, porque muita gente pode, de repente, não querer um contador, nem uma contabilidade, faz o parcelamento sozinho, tá? Só que aí não envia as declarações a DEFIS, por exemplo. Aí você não envia algumas DEFIS, o seu CNPJ fica inativo. Se o CNPJ fica inativo, automaticamente a empresa ela vai ser excluída desse HELP. E aí vai trazer bastante problema para ela, tá? Outro ponto aqui também é a inobservância dos dispostos no inciso 3 e 5º, complementar por 3 meses consecutivos ou 6 meses alternados, tá? Então é isso, galera. Basicamente é isso. Eu sei que é muito longa essa aula aqui, né? Mas eu queria trazer esse vídeo, eu queria trazer essa informação para vocês, falando alguns pontos. Vou fazer ainda algumas lives com outros profissionais para a gente comentar um pouco mais, para vocês poderem tirar dúvidas de vocês. Se vocês quiserem essa live, escreve aqui no comentário, tá? Se tiver bastante comentário, eu vou sim fazer essa live aqui no YouTube. Vou trazer 1 ou 2 profissionais, tributaristas, contadores que entendam sobre esse assunto para a gente debater um pouco. Eu tenho certeza que vai ajudar a todos, tá legal? Não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e, é claro, compartilhar esse conteúdo aí para mais gente